4. Tenha certeza de sua autoridade em oração. Como guerreira de oração, uma das coisas mais importantes de que você precisa ter certeza é de sua autoridade em oração. Se não estiver plenamente convicta disso, o inimigo irá bombardeá-la com dúvidas. Algumas palavras que ele adora sussurrar à nossa mente são: você não sabe orar. Deus não ouve suas orações. Você acha mesmo que Deus vai ouvi-la? Você não tem autoridade porque não é boa o suficiente. Suas orações não passam do teto. Deus não responde às suas orações. Esses tormentos são uma estratégia ofensiva do inimigo, mas poderão cessar num instante se você estiver segura de sua identidade no Senhor e de sua autoridade por meio da oração. Todas nós precisamos ter certeza disso. Do contrário, continuaremos a duvidar de nós mesmas e de nossas orações e acabaremos derrotadas e desistindo de orar. Isso não precisa acontecer. Não tem de acontecer, jamais. Afinal, a base de sua autoridade como guerreira de oração nunca muda. Você tem autoridade porque tem Jesus. Você se qualifica como guerreira de oração por causa daquilo que está em seu coração. Lembra-se? O alicerce de sua autoridade em oração reside no fato de você ter aceitado Cristo e de o Espírito Santo habitar em seu coração. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13:3 que Jesus não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. E diz também que Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. 2 Coríntios 13:4. Não é maravilhoso? Apesar de sermos fracos, o Espírito Santo em nós nos fortalece. Isso alivia a pressão, pois não depende de nós, depende do Senhor. Nunca depende de nós. Tudo o que temos, incluindo nossa capacidade de orar em poder, vem de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, conforme 2 Coríntios 3:5. Basta orar conforme a direção do Espírito e deixar o resto por conta dele. Devemos examinar e provar a nós mesmas para conferir se estamos firmes na fé. E fazemos isso ao ler a palavra de Deus. 2 Coríntios 13:5. Sua palavra em nosso coração e seu Espírito Santo em nossa vida nos ajudam a viver nos caminhos de Deus, a menos que nos tenhamos desqualificado com algum tipo de pecado. Pertencemos a Cristo, portanto, podemos entrar na presença de Deus, orar em nome de Jesus, e Deus sempre reconhecerá nossa autoridade por meio da oração, pois somos suas filhas, somos parte de sua família, o que nos garante certos direitos e privilégios. Quando meus filhos eram pequenos e o pai deles e eu estávamos no estúdio de gravação, em outras palavras, tratando dos negócios da família, eles sabiam que podiam nos telefonar a qualquer momento e que sempre os atenderíamos imediatamente sem hesitar. Não atendíamos às ligações de outras pessoas, mas somente às de nossos filhos. Você é filho de Deus,
Por isso, ele sempre atenderá a sua ligação. Sua autoridade em oração, como guerreira de oração, tem base no fato de que Jesus triunfou sobre o pecado, a morte, o inferno e sobre todo o poder maligno ao sofrer e morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Em razão disso, Jesus está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Ou seja, das autoridades do reino invisível. Efésios 1, 21. Há uma hierarquia de poderes malignos invisíveis a nossos olhos. E eles fazem avançar seus planos sombrios por meio dessas forças. Mas Jesus, cujo poder está muito acima de todas as forças malignas das trevas, disse àqueles a quem enviou que lhes tinha dado autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Esse poder se manifesta quando travamos a batalha espiritual, e isso acontece quando oramos. Lembre-se de que o sangue derramado e a ressurreição de Jesus são a base para a sua autoridade em oração sobre o poder do inimigo. Nada mais é necessário. O fato de você ter aceitado Cristo significa que tudo o que ele realizou na cruz se aplica à sua vida. Você foi reconciliada com Deus de uma vez por todas e selada pelo Espírito Santo que habita em você. Tudo está consumado. Fugir com medo do inimigo é o mesmo que desconsiderar a obra de Jesus. Não estou dizendo para você andar com pessoas malignas. De jeito nenhum. Com certeza o melhor é ficar longe delas. Mas você pode orar por elas, para que se ajoelhem diante de Deus e que suas influências malignas se evaporem como a neblina na luz do sol. Cada vez que ora, você faz brilhar a luz do mundo sobre o mal. E o mal não pode existir na luz do Filho. Jesus é a fonte de sua autoridade e poder. Quando você o recebe em sua vida, ele compartilha com você essas duas coisas. Isso significa que você tem autoridade e poder mediante a oração com base naquilo que ele realizou. Não deixe que ninguém apague isso de sua mente e de seu coração. É a base de todo o cristianismo. E se você se apegar a qualquer outra coisa, construirá um alicerce fraco. E o edifício estará fadado ao desmoronamento. Construa sobre o alicerce sólido que está em Cristo. É de suma importância que você esteja sempre ciente de onde vem sua autoridade em oração. Além de estar ciente, porém, você deve estar absolutamente convencida, sem a menor dúvida. Porque, se não souber com certeza de onde vem sua autoridade, será levada a pensar que está orando com base em seu próprio poder, ou terá medo de não ter o que é necessário para ser uma guerreira de oração. A liberdade e a segurança de ser uma guerreira de oração é saber que apenas Jesus tem o que é necessário. Não pode haver dúvidas a respeito disso. Ter a autoridade adequada é extremamente importante. Antes de ser crucificado e ressuscitar dos mortos, nem mesmo Jesus falava por sua própria autoridade. Ele disse em João 12, 49 e 50, "Não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer." Não oramos por nós mesmas, mas com a autoridade que nos é concedida
por Deus. Você precisa ter certeza disso o tempo todo, pois a certeza de sua autoridade no reino espiritual significa que você está instantaneamente pronta como guerreira de oração sempre que o Espírito Santo lhe falar ao coração. Mantenha a mente centrada no Senhor e não no inimigo. Jesus disse em Lucas 10, 20, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Isso é muito importante. Seu nome escrito nos céus é o registro de sua autoridade em oração. Tome posse daquilo que Jesus tomou posse por você. Paulo disse em Filipenses 3:12, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistar aquilo que Jesus conquistou o ajudará a entender sua autoridade em oração. Você não vencerá as batalhas futuras se não estiver convicta de sua autoridade como guerreira de oração. Mas eu lhe garanto, as batalhas virão, seja você uma guerreira de oração ou não. Se você for uma guerreira de oração, poderá ter certeza de que sua autoridade estará estabelecida, devido à obra de Jesus. A seguir estão algumas coisas que Jesus fez por você, das quais devemos sempre nos lembrar. Você tem autoridade por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus lhe dá uma autoridade que você não pode ter sem uma legítima identificação com ele. Não é simplesmente qualquer pessoa que pode usar o nome de Jesus e ser ouvida por ele. Jesus deu a nós, que estabelecemos um relacionamento com ele, a autoridade e o poder para usar o nome dele. Ele disse em João 14:14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus lhe deu o direito de usar o nome dele como autorização para colocar seus pedidos diante do trono de Deus. Ele disse em João 16:23 e 24, meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essa é uma promessa maravilhosa e seu significado pleno deve estar ancorado em nossa mente e em nosso coração. O nome de Jesus é maior que todos os outros nomes. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Você precisa ter essa verdade gravada em seu coração e em sua mente, para que ela jamais possa ser roubada. Não minimize o que Jesus fez por você, ao questionar a autoridade que ele lhe concedeu para orar em nome dele. A Bíblia diz, em Hebreus 2, de 6 a 8, acerca de você e eu, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Não deixe que o inimigo o engane em relação a isso. Você conhece a verdade. E o que Jesus fez por nós? Ele, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, conforme Hebreus 2, 9.
Quando Deus fez Jesus ressuscitar dos mortos e assentar-se à sua direita acima de todos os poderes malignos, seu nome foi também elevado muito acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Efésios 1, 21 e 22. Isso, sim, é autoridade. E em nome dele, Jesus concede essa autoridade a você e a mim. Temos autoridade em oração como guerreiras de oração em favor dele. Não permita que o inimigo lhe diga qualquer outra coisa. Você tem autoridade. Você tem autoridade porque Jesus a resgatou da tirania do mal. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. A palavra transportou, no contexto da guerra, refere-se a um exército que foi capturado e enviado para outro lugar, muitas vezes de um país para outro. Jesus nos capturou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Fomos transferidas do território do inimigo para o reino de Deus. Isso dá novo significado à autoridade que recebemos para permanecer firmes em oração contra os poderes malignos, que querem guerrear contra o reino de Deus e seu povo e nos levar de volta às trevas. O Senhor nos deu uma posição de autoridade sobre o mal. Uma vez que entregamos a vida a Jesus Cristo, Paulo assim nos instrui: continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. A Bíblia diz que recebemos a plenitude porque estamos em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Colossenses 2, 10. Isso quer dizer que nele você tem tudo de que precisa. Porque Jesus venceu o mundo, você também pode vencê-lo. Ele disse em João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, ele respondeu através de Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem de modo visível, ou seja, não o encontraremos ao procurá-lo com os olhos. O reino está em nós. Jesus disse em Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele nos dará autoridade para fazer tudo isso por meio da oração. Podemos deter e liberar as coisas. Você pode pensar em algo que queira deter ou liberar? A submissão ao rei nos dá acesso ao reino. O problema é que às vezes desejamos as bênçãos do reino, mas não queremos ser limitadas por suas regras. E às vezes queremos respostas às nossas orações sem orar muito. Mas não podemos nos esquecer de que Deus nos resgatou e nos levanta para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, 6. Temos uma dívida enorme com Cristo. O mínimo que podemos fazer é orar, conforme Ele nos pediu. Você tem autoridade porque o Espírito Santo está em você. Jesus prometeu enviar seu Espírito Santo àqueles que nele creem. Mas primeiro, ele